Poder supremo tem o Senhor. Em sua palavra o universo se formou. Nem toda a glória, riquezas e esplendor é maior que o nosso Criador. Glorificado teu nome é, e exaltado por tudo que tu és. Mas do seu trono um dia se afastou para mostrar ao mundo seu amor. Se humilhou, homem se tornou em meu lugar. Sua vida feia se entregou, poder algum usou, mas um olhar de terno amor me salvou. Poder supremo tem o Senhor. Em sua palavra o universo se formou. Em toda a glória, riquezas e esplendor é maior que o nosso Criador. Glorificado seu nome é, e exaltado por tudo que tu és. Mas do seu trono um dia se afastou mostrar ao mundo seu amor. Se humilhou, homem se tornou em meu lugar. Sua vida veio, se entregou, poder algum usou, mas um olhar de terno amor me salvou. Em meu lugar, sua vida veio, se entregou, poder algum usou, mas um de terno amor me salvou. Se entregou, poder algum usou, mais um olhar de terno amor nos salvou. Amém. Que Deus seja louvado. Muito bem, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O Senhor lhe trouxe aí esse lugar. Não tenha dúvida disso. E para isso eu já vou pedir um conselho. Se você sair desse banco, vai perder a benção. Esse irmão está vindo, irmão Edivaldo, lá da região, é sul ali, né, meu irmão? Santa Mário. Do NASP, aquela região ali, da igreja Alvorada.
conheço pouco, irmão, mas tem uma pessoa aqui que conhece melhor do que eu. E claro, irmão, no decorrer da mensagem, vocês vão saber mais um pouco sobre o irmão Edivaldo. Porque foi rápido o meu conhecimento com ele, que foi lá no restaurante do Marcos. Num dia ele almoçando lá. Está acompanhado do nosso irmão Reginaldo. Reginaldo? Vamos dar um aceno de boas-vindas. Irmãos, só reforçando. Hoje nós vamos ter 2 lições importantes. Teoria e prática. 4 horas, nós vamos começar o nosso JA. Por que isso? Porque nós também vamos ter um tempo da prática, né, meu irmão? Pessoas serão tratadas aqui mesmo. Cadê o amém? Você não acredita no... Deus vai falar, deixa Deus falar, né, irmão? E às 5 horas, nós vamos ter a prática. Ou seja, 4 iniciaremos o nosso JA. Por quê? Vai ter pergunta e alguma coisa a mais. Edivaldo, que o Senhor continue te usando. E que nós, como igreja, vou voltar a falar. Irmão, esse homem, a agenda dele seria hoje e amanhã. Amanhã não dá. Mas amém que o Senhor nos trouxe ele hoje aqui de manhã, né? Que Deus seja louvado e que o Espírito do Senhor use. Irmão, eu vou descer para cá junto com o irmão e que o Senhor Deus dirija. Tem aí no pendrive, tem um vídeo sobre hipertiroidismo. Bom dia, feliz sábado. Maranata. Amém. Eu conheci a Tereza, que está aqui. À tarde ela vai contar o testemunho de vocês, para vocês também aqui. O Reginaldo também. E nós vamos ver como o Senhor tem curado o seu povo através dos método natural. Ao descer agora na estação de trem, tinha um senhor com as 2 mãos, uma mão em cada cabeça de uma criança, dizendo assim: eu determino a cura para vocês. Eu abaixei a minha cabeça e pensei que ele não conhece o Deus de Israel. Porque Deus tem um único método de cura. E eu penso que talvez 90% da igreja não está seguindo. Por isso que quando nós tratamos pessoas como o Reginaldo e a Tereza, elas são curadas. Porque eles seguem o método de Cristo. E existe muita mistura hoje em dia, acupuntura, homeopatia. As pessoas tomam até xixi. Chama-se urinoterapia. Tem livros escritos sobre isso e as pessoas acreditam. E assim elas acreditam também em acupuntura, reiki, semente na orelha, tirar o sangue e colocar de volta, autohemoterapia. São todos métodos que não seguem a vontade de Deus, porque Deus só tem um método de cura. Hoje à tarde vocês vão entender um pouco mais. E eu também já vai pensando aí, quem gostaria de ser curado agora, nesta manhã? 3 pessoas vão vir aqui e vão tomar um remédio. Opa, já tenho 1, 2, 3, ótimo. E vocês vão tomar um remedinho que eu vou preparar aqui. Depois eu vou explicar como ele funciona. Vocês vão tomar pela fé. O que será que tem aí dentro? Na igreja Mosteiro São Bento, lá na ponte Santa Efigênia, as pessoas vão de manhã lá buscar comprimido de farinha de trigo. A pessoa toma, não sabe que é farinha de trigo, mas pela fé ela sai de lá, nossa, minha dor de cabeça sumiu. E some mesmo, só porque ela acreditou. Olha que coisa. O inimigo usa métodos que dá certo também. E por isso Deus deixou uma forma de como descobrir qual é o método de Deus.
Não é porque você melhora a saúde, porque isso vai ser um engano no tempo do fim. No tempo do fim, adventistas serão enganados. Vou repetir. No tempo do fim, os adventistas serão enganados. Se possível fora, os escolhidos de Deus não. Deu para entender? Então, em Mateus 24 diz: se possível, não será possível para quem conhece a verdade. Então, não é a palavra adventista que vai salvar, mas é conhecer a verdade. Nesta manhã eu quero projetar para vocês um vídeo sobre hipertiroidismo. Achou, né? Ok. Eu sou professor de educação física, professor de biologia e professor de terapias naturais. Então eu dou aula à noite de biologia, aula à tarde de educação física e aula de manhã de terapias naturais. E essa é a minha vida, de mostrar às pessoas como é que funciona o corpo humano. Então essa ideia de comer de 3 em 3 horas não tem nada a ver com o funcionamento do corpo humano. Quem estuda fisiologia, fiz uma especialização em fisiologia, a comida só sai do estômago em 2 horas. E só sai do intestino em 3 horas. 2 mais 3, 5 horas. Quer dizer que você só pode comer 5 ou 6 horas depois. Então a ideia de comer no intervalo menor é por causa de diabéticos ou por causa de querer emagrecer. Mesmo assim, se o diabético comesse integral, não precisaria comer de 3 em 3 horas. Se quem quer emagrecer comesse integral, não precisaria comer de 3 em 3 horas. Então você tenta resolver um problema e vai criar um outro problema. À tarde nós vamos aprender mais. Vamos ver então. O hiperparatireoidismo é uma doença das glândulas paratireoides que afeta 1 em 800 pessoas e 1 em 250 mulheres acima dos 50 anos. Como as glândulas paratireoides controlam o nível de cálcio em nosso corpo, o hiperparatireoidismo é uma doença de desregulamento do cálcio. Existem 4 glândulas paratireoides localizadas atrás da glândula tireoide. As glândulas paratireoides monitoram e controlam a quantidade de cálcio no sangue e nos ossos através de um hormônio chamado hormônio da paratireoide ou PTH. Cada glândula monitora a quantidade de cálcio no sangue e, consequentemente, produz mais ou menos PTH. O hiperparatireoidismo é uma doença que ocorre quando uma das glândulas paratireoides desenvolve um tumor. Esse tumor produz o hormônio da paratireoide em excesso, ou liberando na corrente sanguínea. O excesso de hormônio da paratireoide viaja pelo sangue e para dentro dos ossos. O hormônio ativa células dentro dos ossos que os corroem, causando com frequência osteoporose, fraturas e dor nos ossos. A destruição de um osso libera cálcio no sangue. Quase todos os pacientes com o tumor da paratireoide têm altos níveis de cálcio no sangue. O excesso de cálcio pode acumular-se nas artérias, aumentando a aterosclerose em todo o corpo. Isso pode levar à hipertensão e aumentar o risco de infarto e derrame. Geralmente, o alto nível de cálcio afeta o sistema elétrico do coração, causando fibrilação atrial e palpitações. O excesso de cálcio no sangue acumula-se nos rins, formando pedras, e às vezes causando falha renal. Altos níveis de cálcio também afetam o cérebro. Como usamos cálcio no sistema elétrico dos nossos nervos? Um alto nível de cálcio está associado a um sistema nervoso mais lento, o que resulta em cansaço, perda de memória e falta de concentração. Muitos pacientes com alto nível de cálcio no sangue têm fadiga crônica por esse motivo. Altos níveis de cálcio afetam o estômago e o intestino, causando frequentemente refluxo gastroesofágico, ou DRGE, e desconforto abdominal.
O alto nível de cálcio no sangue está associado também a riscos maiores de vários tipos de câncer, incluindo de mama, próstata, cólon e rim, alguns dos quais são 2 vezes mais comuns em pacientes com alto nível de cálcio no sangue. Estima-se que o hiperparatireoidismo não tratado pode diminuir a expectativa de vida de um paciente em 5 ou 6 anos, mesmo quando os níveis de cálcio estão apenas levemente elevados. Não há remédios ou outros tratamentos que possam desacelerar o processo. Pode ficar aqui embaixo mesmo, não tem problema. A senhora pode dizer para que remédio toma? Pode ficar de frente para a igreja? Que remédio que eu tomo? Toma algum remédio? Tomo. Eu tomo garbamazepina e tomo Gardenal. As pessoas sabendo. Para que é? Porque eu tinha convulsões. Aí eu fiz um tratamento, o médico passou esses remédios e tem 35 anos que eu tomo esse remédio. O que mais? Mais alguma coisa? Pressão? Não. Aí agora, por último, agora tem uns 3 meses, deu um choque muito forte no meu braço. Eu estava no computador, né? E aí paralisou o braço e a mão também. Só que o braço, ele voltou normal, mas a mão não volta. Entendi. Obrigado. Toma algum remédio? Tomo. Eu tomo levotiroxina para hipotireoidismo. E é isso. Porque quando eu comecei assim, eu descobri que eu comecei com hipertireoidismo, aí depois desenvolveu hipotireoidismo. Aí eu tomo levotiroxina todos os dias. Mais algum remédio? Pressão? Não tomo, mas tem outros problemas, mas eu não vou estar falando aqui. Mioma e cisto, vários miomas. Mioma e cisto. Novário. Muito bem. Seu nome é? Neide? Neide. Neide está com um problema de descarga elétrica, né? E aí houve uma paralisia no braço. Você vai tomar magnésio. Ok? Não toma ainda não. Hipotiroidismo. Você vai tomar então aqui uma quantidade de minerais. Não toma ainda. E miomas. Você vai tomar aqui um desintoxicante. Então aqui tem carvão vegetal, argila verde e aqui tem dolomita, que é duplo carbonato de magnésio. Vai relaxar a sua musculatura e vai ajudar a tirar o cálcio de dentro da fibra muscular. Aqui tem argila verde rica em minerais para ajudar a alimentar, porque a tireoide sua não está funcionando direito. E aqui tem carvão vegetal para desintoxicar, porque o mioma está crescendo, é um tumor benigno, e aí está com excesso de hormônio, e esses hormônios estão fazendo crescer. Vamos orar? Pai amado, bondoso Deus, abençoe estas irmãs, para que não somente, Pai querido, pela fé, mas também, segundo a Tua promessa, que usássemos terapias naturais, isso pudesse vir a honrar e glorificar o Seu nome. Seja feita a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Pode tomar. Você vai lá agora, põe um pouquinho de água para tirar o gosto da boca, tá bom? Põe um pouquinho de água aí para tirar o gosto da boca. Oi? Tem que voltar 4 horas da tarde. Então, agora vocês vão entender o que tem a ver o vídeo que vocês assistiram com o remédio que elas tomaram. O vídeo está falando sobre hipertiroidismo.
E está falando que quando a tireoide não funciona direito, a glândula começa a disparar um hormônio. E esse hormônio vai cavando o cálcio do organismo. E por ter hipertireoidismo, o cálcio vai parar aqui. E quando para aqui é bursite. Quando para aqui é bico de papagaio, osteofito. Quando para aqui é esporão calcâneo. Quando o cálcio para aqui é pedra nos rins. Quando o cálcio para aqui é arritmia cardíaca. Quando o cálcio para aqui é Alzheimer. Nossa, eu estou escolhendo somente cálcio. Só para vocês entenderem que nós não estamos estudando corretamente a Bíblia. Porque na Bíblia tem a cura para a sua doença. E começa com esse versículo. Gênesis 2, verso 7. Abra sua Bíblia, oremos, porque em Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz que existe uma bênção para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam. Então, este é o momento de você agir pela fé. Oremos. A tua palavra será aberta, Senhor. Acabamos de apresentar aqui uma doença, hipertireoidismo, e a correlação dela com outras doenças no organismo por causa do cálcio. E agora eu quero apresentar na tua palavra os princípios da lei da vida, para que nós entendamos o quanto está faltando para realmente confiarmos na tua palavra e colocarmos ela em prática, e assim honrar e glorificar o seu nome. Te peço, por favor, Senhor, tira de mim o egoísmo, a vaidade. Qualquer tentativa de parecer que eu sei mais do que os irmãos, mas somente por causa dos teus conselhos, é que eu quero repartir aqui a bênção que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 2, verso 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó. Eu vou começar com essa parte do versículo e vou terminar com a outra no final do sermão, que é: soprou em suas narinas o fôlego de vida. Próximo. Do que é formado a terra? Gênesis, vai lá, vira a página agora, vai para o capítulo 1 de Gênesis. Verso 8. No verso 8 a 10, está dizendo quando Deus formou essa terra. E aí o verso 10 está dizendo: apareça a porção seca. Quer dizer que a terra está debaixo da água. E agora a terra está acima da água. Por que Deus queria que aparecesse a porção seca? Próximo. Vai agora para Jó, capítulo 10. Lá depois de Salmos. Provérbios. Jó, capítulo 10. Verso 9. Está dizendo o que aí em Jó, capítulo 10? Que nós somos formados hoje aqui é uma classe, eu estou dando aula, não estou dando sermão. Eu sou professor há 30 anos. E os alunos só vão aprender quando eles verem com seus próprios olhos. Não adianta repetir o que o professor fala, senão é papagaio. Jó 10, verso 9, responde a pergunta: você é formado do barro. Barro precisa de água. Lá em Gênesis capítulo 1, estava dizendo, nos versos 2 e 3, que Deus fez separação entre águas e águas. Água em cima e água embaixo. E depois o firmamento. Então, para fazer um boneco de barro precisa de muita... Minha mãe baiana, quando ela fazia boneco de barro, ela misturava água.
e depois colocava no forno para cozinhar o boneco, para secar. Assim são feitos os tijolos. Você está bebendo, eu acabei de beber meio litro de água. São 2 copos. E hoje de manhã, quando eu levantei, eu bebi água quente com limão. Se você beber 2 copos de água quente com limão de manhã, 2 copos de água fria em torno das 10 horas, 2 copos de água fria às 3, 4 horas da tarde, e mais 1 copo de água fria à noite, você conseguiu formar o templo do Espírito Santo, a quantidade de água que o corpo precisa. O nosso corpo tem 65% de água. Deveria ter, né? Se você perder 10% disso, você fica muito doente, muito doente. Mas hoje nós vamos falar de terra. Outro dia eu vou mostrar para vocês. No planeta Terra tem todas essas quantidades aí, olha. Silício, alumínio, ferro, cálcio próximo. E olha aqui, ó, oxigênio, carbono, hidrogênio, potássio, cobre, flúor, sódio, cálcio, magnésio, manganês, molibdênio, nitrogênio, selênio, ferro, zinco, fósforo, cobalto, enxofre, cromo, magnésio, cloro, iodo e muito mais próximo. Olha aí o corpo humano, como ele é formado. Qual é a porcentagem disso no corpo humano? Vamos ver cálcio, que nós estamos estudando essa manhã. Cada um desses daí dá um estudo. O cálcio tem 1,38%. 1,38% de 70 quilos, vai dar 750 gramas de cálcio. Uau! No meu corpo tem 750 gramas de cálcio? Então Deus deve colocar cálcio nos alimentos, né? Por que as pessoas acham que só tem cálcio só no leite? Deus colocou cálcio em todos os alimentos. Por quê? Porque é o cálcio que faz o músculo contrair. E é o magnésio que faz o músculo relaxar. Então, quando a pessoa está com fibromialgia, ela está tensa, nervosa, o músculo está contraído e o músculo não relaxa. E a ciência não sabe dizer o que é fibromialgia. E os médicos mandam para mim pacientes para fazer atividade física com fibromialgia. A pessoa tem dor no corpo. Se você tocar na pessoa, ela está sentindo dor. No mínimo 12 pontos de dor no corpo. Aí ela precisa tomar um relaxante muscular chamado diclofenaco de sódio, tipo Voltaren e outros. Para quê? Para conseguir relaxar, ou para um diazepam para conseguir dormir. Só que a pessoa toma um remédio e fica viciada e fica doente cada vez mais e não sai desse vício. Nunca vai ser curada, porque está tomando uma droga. Só que na hora que você tira o remédio, a pessoa piora. Porque ela não está usando o remédio de Deus ainda. Não come frutas, verduras e alimentos integrais o suficiente. Eu sei que você come, mas você não come o suficiente. Eu posso provar isso. Não toma sol ao meio-dia, não faz exercício, não bebe 8 copos de água e não confia em Deus. Eu sei que você confia, mas não é o suficiente. Vamos lá. Essa é uma tabela química. E eu tirava nota vermelha no ensino médio. Tirava 2. E eu tinha que calcular prótons, elétrons e cargas, a massa dos elétrons. E calcular quantas cargas elétricas ia sobrar na última camada. Oxigênio, por exemplo, sobra 2 cargas elétricas na última camada, de 32 cargas elétricas. E se você não resolver esse problema, as 2 cargas elétricas vão oxidar. E aí o que acontece? Vai ficar doente. O que é oxidação? Você pega, por exemplo, um ferro. Se você não pintar, vai enferrujar. E como é que faz para o corpo humano não enferrujar? Tem que comer cenoura. Porque cenoura tem beta-caroteno. E a cenoura, o beta-caroteno, vai impedir que as 2 cargas elétricas negativas que ficaram flutuando não se ligue a outras substâncias e vá oxidar. Por isso que nós estamos enferrujando. Quando eu era adolescente, eu levava cenoura embrulhada no alumínio para comer na escola. Hoje as crianças não querem comer nem cenoura cozida.
Eu dei aula de biologia agora, minha última aula, quinta-feira, com meus alunos do EJA. EJA são alunos que já passaram da idade, adultos, que estão fazendo o ensino médio em apenas um semestre. O primeiro ano, por exemplo, segundo ou terceiro. E aí eu levei um lanche para eles. Ricota com suco de frutas. A ricota era queijo tofu. Eu não falei para eles que era tofu, senão não ia comer. Ricota de soja. E era temperado com azeitona preta, sal grosso, que eu não uso sal comum, que o sal comum causa hipertiroidismo, e com cenoura ralada. E eles comeram e gostaram. E a gente vai num almoço vegetariano, se alguém fala que é vegetariano, vou comer não. A base da comida do ser humano é vegetariana, feijão é vegetariano, arroz é vegetariano. Só porque não tem carne, você não vai comer mais nada? Até parece que quando você vai almoçar, você come só carne, não come arroz, não come feijão, não come tomate, não come alface. Que problema, né? Próximo. Aqui você tem uma eletrosfera. E aí essas cargas elétricas, elas são em formas de 8 camadas. Fantástico, né? 8 remédios. 8 camadas. E aqui do meu lado direito nós temos um esquema de uma molécula de água, H2O. H2. Então 2 moléculas de hidrogênio e em cima maior é de oxigênio. Quando a água entra dentro de você, a água, além de ser um dissolver, ela pode hidrolisar, ela pode quebrar. E quando ela quebra, vai hidrogênio para um lado, oxigênio para o outro. Quando você bebe água, você está aumentando o oxigênio. O ser humano pode ficar 1 mês sem comer. Pode ficar 1 semana sem beber água. Mas ninguém pode ficar 3 minutos sem oxigênio. Então, dos remédios que eu falei para vocês, um dos mais importantes é o oxigênio. Se você não respirar, você morre. Você acha que está recebendo oxigênio suficiente? Não. Existe uma quantidade de oxigênio que o corpo humano precisa receber para ficar curado. Por isso que existe hoje um tratamento chamado ozonioterapia. Um ciclista, volta da França, ganhou 5 vezes a volta da França, com câncer no reto. Como pode uma pessoa com câncer ganhar de um atleta que não tem câncer? O médico aplicava injeção de ozônio no reto dele, no ânus dele. E aí, isso aumentava a capacidade de oxigenação dele. Na época não era doping, ninguém sabia. Então hoje, além de aplicação de ozônio através de injeção, você também pode aplicar ozônio através de uma máquina, em que você coloca a água ali e a água sai ozonizada, por exemplo. Existem outras formas, mas a melhor oxigenação é respirar o oxigênio que vem das plantas. Que tal ter plantas dentro de casa? Que tal na sua casa ser bem ventilada? Que tal morar próximo da natureza? Que tal você aprender a fazer respiração profunda? Todos os dias precisa fazer, vou ensinar à tarde, 7 respirações profundas para aumentar o oxigênio no cérebro, porque as pessoas têm depressão por causa disso. Eu escrevi uma monografia na USP sobre depressão. E em Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White escreveu que uma das causas é falta de oxigênio no cérebro. Uma das causas. Próximo. O salmista, vamos lá no Salmo 139, verso de 13 a 16, diz que de uma maneira tão maravilhosa e tão espantosa o Senhor nos criou, e o nosso corpo é cheio de nervos, de artérias, de veias. Que interessante, né? Ossos, músculos. Mas olha o verso 15. O verso 15 do Salmo 139 é impressionante. Obrigado. Ele está dizendo o seguinte: como que Deus fez? Ele entristeceu, é isso que está escrito aí? O que está escrito?
Entreteceu. Entreteceu, ó. Entretecido. O que está entre os tecidos? A linha. Então, o que está dizendo aí na Bíblia? Que assim os animais, ele falou, apareça. Mas o ser humano, ele colocou a mão. E ele entreteceu. Ele costurou você. Ele colocou as artérias mais profundas e as veias mais sobrepostas. Quando você pega uma faca e corta o braço, o sangue escorre. Mas se você pega a faca e corta a artéria jorra forte. Então a artéria é rica de oxigênio e a veia é rica de gás carbônico. Então Deus escondeu as artérias mais profundamente. Porque se você perdesse muito sangue, você iria morrer. Que Deus maravilhoso, que o salmista, ele era o rei Davi, e Deus falou assim, você não vai construir o templo de Salomão, o templo. Por quê? Porque você é um homem de coração de guerra. Porque ele andava no chão e via as tripas das pessoas cortadas no chão. E ele falou, nossa, de que forma maravilhosa o Senhor nos formaste. Próximo. Aqui você está vendo quando você foi criado dentro do útero da sua mãe. Lembra? E aí quando você estava dentro do útero da sua mãe, como é que você se alimentava? Pelo cordão umbilical. Aí quando você sai do útero e pega a tesoura e faz um corte, o que acontece? O bebezinho começa a ficar roxo. Por que começa a ficar roxo? Porque o oxigênio vinha pelo cordão umbilical. Agora não tem mais oxigênio. Porque o pulmão estava colado. Não é que o pulmão está colado, sabe por quê? Se você tiver um parto dentro da piscina, o bebê já sai nadando. Por que o bebê sai nadando dentro da piscina? Porque o pulmão está colabado. Porque não entra ar. Porque o bebê fica com a boca aberta dentro do líquido amniótico. Por que ele fica com a boca aberta? A água entra e sai. Ele não se afoga, porque o pulmão está fechado. Mas na hora que corta o cordão umbilical, se o bebê não... entrou o ar, entrou aquele ar rasgando, que ele nunca entrou no pulmão. Lembra do primeiro versículo que a gente leu, Gênesis 2, verso 7? Formado do pó da terra e o fôlego. Guardem isso. No final aqui nós vamos descobrir o que acontece com o fôlego de vida. Aí o bebê é virado de cabeça para baixo, às vezes dado um tapinha na poupança, nas costas, para que ele respire. O fôlego de vida entra nele. Próximo. Por que você está falando tudo isso? Porque nós fomos formados do pó da terra. A palavra Adão é barro vermelho em hebraico. Que tal comer terra? Os bebês e as crianças não comem terra quando os pais acham que está com verminose? A ciência tem provado agora que papagaios, macacos ou cabras que comem terra, estudando a vida deles, descobriu que anula o veneno. Na Amazônia, quando a água sobe e fica acima do caule das árvores, os macacos ficam na copa das árvores e eles começam a comer folhas, e uma dessas folhas pode ser venenosas. Aí para eles serem curados, eles vão até o barranco e comem lama para anular o veneno. As cabras fazem isso. Os papagaios fazem isso. Que fantástico! Os cientistas estão descobrindo então que não era só para verminose e não é só para desintoxicar, mas que também o barro ele tem o quê? Minerais. E eu mostrei na tabela química para vocês quais são os minerais. Por que quando você está doente você vai na farmácia comprar um poliminerais de A a Z? Sendo que no alface deveria ter, mas não tem.
Por que o alface não tem? Porque o alface é hidropônico. O alface antes era plantado na terra. O alface agora é plantado na água. Você pega um cano, fura o cano, e aí você coloca as raízes lá e joga NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. Aquela água passa, o alface cresce rápido, enorme. Só que ele não tem minerais da terra. Por isso você está ficando fraco. Você não está mais comendo alimentos da terra. Não é verdade? Comendo miojo? Eu peguei uma menina, daqui a pouco eu vou contar para vocês. Por que a menina de 6 anos tinha 200 de colesterol? Próximo. Você veio da terra e vai voltar para a terra. Eclesiastes 12:7 diz que o pó voltará para Deus, que o deu, e o espírito volta para ele também. O espírito está em E minúsculo. E minúsculo em hebraico é ruach, e em grego é pneuma. Então o espírito em E minúsculo ali é fôlego que está voltando para Deus. Não é você que está voltando para Deus. A pessoa quando morre, acabou. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Ela só vai ressuscitar quando Jesus voltar. Próximo. Aqui está João 9, verso 6. Jesus curava as pessoas com a palavra. Mas também usava terapias. Para falou para entrar na água. Naamã entrou numa água cheia de lama. Teve que mergulhar 7 vezes num rio cheio de lama. Mas para esse cego, Jesus cuspiu na terra e passou no olho dele. Não podia ter curado esse cego igual curou os outros cegos? Só com a palavra? Por que tem que colocar barro nos olhos dele? Eu fui para Conceição de Macabu, peguei um jovem que entrou um prego no olho. O médico fez umas suturas. Aí eu falei assim, quer usar carvão vegetal? Eu fiz uma pasta de carvão vegetal com linhaça. Coloquei em cima do olho dele a noite toda. No outro dia puxou o ponto e ainda fechou mais. O médico ficou impressionado. O mesmo médico que esteve numa escola que eu dava aula de terapias naturais. Uma mulher estava com uma fístula entre os 2 seios. Coloquei carvão vegetal. Estourou, saiu o pus e o sangue. Depois eu coloquei aí o médico falou, posso fazer uma sutura? Aí eu falei, você também pode colocar argila. Ela escolheu colocar argila. No final do mês, fechou e ainda não ficou nenhuma marca. Parecia uma cirurgia plástica. Nosso Deus nos mostrou que nós somos formados do pó da terra. Podemos ser curados com o pó da terra. E a gente está comendo bolacha recheada? Bolacha recheada tem alguma coisa da terra? Próximo. Existe argila branca, ela tomou aqui, rica em magnésio. Existe argila verde, tomou aqui também. Existe argila preta, vermelha, amarela. À tarde nós vamos dar uma aula sobre isso. Vamos tratar as pessoas aqui. Convida alguém da sua família que está doente. Alguém que quer ter uma consultoria em tratamentos naturais. Traz à tarde. 4 horas. Próximo. A Igreja Adventista já tem essa orientação há 170 anos. Página 294, volume 2. Um dos melhores, mais benéficos remédios é o carvão de lenha em pó. Tomou aqui um copo de carvão de lenha aqui em pó aqui, ó. Usado em fomentação. Fomentação é água quente. Você pega, faz uma pasta de carvão vegetal, coloca o tecido na água quente, tira e coloca na pele da pessoa. É bom para quê?
dor no estômago, mau hálito, afta, gases intestinais, diarreia, desinteria hepática, intoxicações. Eu já usei para depressão, porque o carvão carrega muito oxigênio. Eu já usei para o meu cachorro que rasgou o pescoço por causa de jogos de futebol. Eu fui pular o portão, aí todo dia eu colocava um pouquinho de carvão no pescoço dele, até fechar, uma semana depois. Já usei na minha esposa, tá uma inflamação enorme no dente, colocou uma pasta de carvão vegetal, voltou para o lugar, e o médico o dentista ficou impressionado. Coisas simples. A gente só vai para a farmácia, só para a farmácia. E na farmácia vende carvão vegetal ativado. Próximo. Vou contar a história da menina do miojo. Salmo 103, verso 14 diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Eu dei uma palestra para uma mãe, numa igreja, Taboão da Serra, sobre curados com fibra, um homem e uma mulher de fibra. E eu provei para as pessoas que elas ficavam doentes porque elas não comiam fibras. No final, aí vamos para a sessão de perguntas, a mulher falou assim, eu estou com colesterol de 300, a minha filha está com 200 e está tomando cevastatina. Veio na minha mente, meu Deus, cevastatina causa câncer. Eu falei, eu vou fazer uma pergunta para a sua filha de 6 anos, a senhora não pode responder a pergunta. Eu perguntei, menina, o que você comeu antes de vir para a igreja hoje de manhã? Pãozinho Seven Boys. Não tem fibras. O que você comeu ontem à noite antes de dormir? Macarrão miojo. Não tem fibras. Você comeu na hora do almoço? Eu comi uma torta, comi arroz branco. Não tem fibras. Aí eu falei, mãe, se a senhora deixasse essa menina com Jesus, o que ele ia dar para ela comer? Frutas, vegetais. E se deixar com a sua avó, o que ia dar para você comer? Bolacha recheada. A menina responde. É sério. Aí eu perguntei para a mãe, agora eu virei para a mãe. Essa menina tem 6 anos de idade. Ela vai sozinha para o supermercado comprar bolacha? Ela trabalha e tem salário para comprar? Quem está matando ela? A mãe se encolheu no banco. É muito sério. O problema não é as crianças. É nós. A gente aprendeu a comer errado. E agora nossos filhos comem o que a gente come. Para terminar, vamos terminando, indo agora para a parte do fôlego de vida. Abre Salmo 103 de novo, vou mostrar um outro versículo. Esse versículo está falando que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Agora o que adianta o pó ficar andando por aí se ele não for dirigido pelo Espírito de Deus? Né? Geralmente as pessoas falam, nossa, hoje eu estou só o pó. Dá uma olhada no verso 3 então. O que diz o verso 3? O mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que... Vamos, classe. Mesmo Deus que perdoa. Que fantástico. Você sabia que se você procurar usar espinheira santa para gastrite vai melhorar? Mas não cura. Por quê? O que causou a gastrite? O que causou a gastrite? Você acha que é fritura? Você acha que é comer fora de hora? Beliscar? Faz parte, mas não é isso. Gastrite é causada pelo nervosismo. Quando você fica nervoso, começa a liberar ácido clorídrico no estômago. Quando libera muito ácido clorídrico, acaba o ácido clorídrico. A comida chega lá, não tem mais ácido clorídrico, aí ela indigere, ela não digere direito. Por isso que a gastrite chama gastrite nervosa.
Porque a gente não aprendeu a controlar isso. Quer ver? Próximo. Aqui nós temos frutas. Se você comer esse alimento aqui, será que você comeu 2 frutas hoje de manhã? Eu comi banana e mamão. Mais 4 castanhas do Pará, mais um bolo sem glúten, que eu estava testando para o próximo curso de culinária, que eu vou dar daqui a um mês. Pão e bolo sem glúten. E um pão integral, foi, que eu comi de manhã. Mas tanta coisa boa para comer, né? E a gente fala, mas eu vou comer o quê se não tiver café, leite, pão e manteiga? Vai vir à tarde para me responder essa pergunta, né? Então, próximo. Tem não somente frutas, mas nós temos hortaliças, certo? Próximo. Nós temos, por exemplo, tem gente que não come banana, casca de banana. Olha aqui, esse é um quadro científico só de casca. Pega a tabela de banana e olha ali em cálcio. Cálcio tem 66,71 miligramas. Isso, aí ó. De cálcio na casca da banana. Você já comeu casca de banana? O tenista Guga ganhou o torneio Roland Garros tênis. Ele comeu uma banana com casca e tudo, entre um jogo e outro. E a gente fica... Passa fome para você ver se você não come casca de banana. Eu fiz um curso de nutrição e dietética e eu aprendi a fazer doce com cascas. Pega a casca da banana e corta em tira, você faz macarrão de casca de banana, doce de casca de banana, bolo de casca de banana, refogado de casca de banana, filé de casca de banana, parece sardinha, quando você passa na linhaça. Próximo. Aí as pessoas falam, não, castanha é muito caro. Só que 1 quilo de castanha é quanto? Ok, já teve 100, né? No Rio Grande do Sul está 80, viu? Então digamos que seja 60. Se 1 quilo é 60 reais, quanto que dá 100 gramas? Matemática agora. 6 reais. Então quanto que dá 10 gramas? 60 centavos, é só tirando um zero. 60 centavos. Se 10 gramas dá 60 centavos, eu já pesei essa castanha, dá 2 gramas cada uma. Isso quer dizer que dá 5 castanhas? 5 castanhas é 60 centavos. E em 10 dias dá quanto? 60 centavos vezes 10 dias. Em um mês dá quanto? 18 reais. 1 quilo de carne é quanto? Digamos que 1 quilo de carne é 18 reais. A pessoa come em quantos dias? 3 dias. Uma pessoa não come 1 quilo de carne em um dia. 3 dias. Olha aí, ó. 1 quilo de carne para uma pessoa dá 3 dias. E 1 quilo de castanha para uma pessoa dá quantos dias? 18 mais 18 mais 18. Se perderam na conta de matemática, né? 18 mais 18 dá 36. Mais 18 dá quanto? Então aí o que vai acontecer? 1 quilo de castanha dá para 3 meses. E 1 quilo de carne dá para 3 dias. O que é caro? É carne ou é castanhas? Nunca mais você vai falar que castanha é caro. Deu para entender agora? O problema é que as pessoas querem comer 1 quilo de uma vez. É para você comer só 3 a 5 castanhas por dia. Não é para comer no Natal. As pessoas só compram no final do ano. Sendo que Deus colocou na castanha, por exemplo, selênio. O selênio acaba com o problema de próstata.
Acaba com o problema de ovário das mulheres. Aí a pessoa vai na farmácia comprar um negócio, remédio para doença, mas não vai na loja de produtos naturais comprar castanhas. Porque fala que é caro e nem aprendeu a calcular. Ó, meu Pai querido, tem misericórdia de nós. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí depois fica falando que 1 quilo de arroz integral é caro. Se 1 quilo de arroz branco é R$1,80 e 1 quilo de arroz integral, vamos chutar que seja R$4,50, você sabia que quando a pessoa come arroz integral, ela come menos do que o arroz branco? Por quê? Então quer dizer que você vai gastar menos? Você sabia que quando cozinha o arroz integral e cozinha o arroz branco, o arroz integral ele rende mais? Então 2 vezes ganhou dinheiro aqui. Fora que você não vai tomar remédio, né? Então nunca mais você fala que arroz integral é caro. Está vendo quanta desculpa que a gente dá? Próximo. Aqui nós temos 100 gramas de leite humano, tem 35 miligramas de cálcio. Grão de bico tem 150 miligramas de cálcio. Gergelim com casca tem 1.160 miligramas de cálcio. Na Bahia, o pessoal traz gergelim para mim, fica caído no chão assim, ó, ninguém pega. Aqui em São Paulo vai comprar gergelim e fala, isso aí é caro. Quem vai comer 1 quilo de gergelim, gente? É 1 colher de sopa que é para você tomar por dia. Eu peguei um senhor com hepatite C, uma das mais difíceis de ser curadas. Eu falei para ele, o senhor vai tostar o gergelim e vai tomar com mel ou com sal na salada, todo dia. O homem está curado da hepatite C. Igreja Adventista do 7º dia, Jardim das Palmeiras, Capão Redondo, José Roberto. E a gente fala que gergelim é caro. Se gergelim é R$15 1 quilo, 100 gramas é R$1,50. 10 gramas é 15 centavos. O que é 15 centavos? Você precisa aprender a comer integral. Porque Gênesis 1, verso 29 diz que esse é o alimento que Deus deu para os seus filhos. E o alimento que nós estamos comendo é da Babilônia. As pessoas de fora não estão lotando a nossa igreja porque nós ainda não mudamos. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu peguei uma senhora, ela não toma mais remédio para pressão, Parque Paulista, do outro lado da estação de trem. O nome dela chama-se Nazilda. Não toma mais losartana. Porque ela mudou a alimentação dela. Toda a igreja ficou impressionada. Perdeu peso. Próximo. Então, o mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que perdoa. Essa manhã não é para você sair daqui de cabeça baixa, não. É para você sair daqui, ô glória, nosso Deus revelou tudo para nós. Senhor, me ajuda. Nosso Deus tem a cura hoje. E eu estou aqui mendigando as migalhas que caem da mesa como as cananeias. O que acontece quando a pessoa fica com hipertiroidismo? Aqui está dizendo que quando você toma leite, tira cálcio do organismo. Próximo. Ouve, você absorve mais cálcio do que leite. Próximo. Próximo. Aqui nós temos uma nutricionista falando que quando você come carne, você perde cálcio. Próximo. Aqui a Vera Lúcia Inzenfield, uma doutora da Unifesp, falando que quando toma café, você perde cálcio. Próximo. Aqui nós temos a Carolina Rodrigues, uma nutricionista, falando que quando você come açúcar, você perde cálcio. Próximo. Aqui nós temos uma nutricionista falando que quando você come farinha branca, você perde cálcio. Próximo.
Ufa, Deus já tinha revelado tudo isso para nós. E tem gente aqui que nunca estudou o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. O nosso próximo programa de tratamentos naturais vai ser em Eldorado, São Paulo. Um deles esteve a Tereza ali no carnaval em Mairiporã. Hoje à tarde você vai ouvir o testemunho dela. Depois ela foi a minha cozinheira lá, levei ela como voluntária. Vocês precisam ouvir o que as pessoas falaram ao ficar 7 dias com a alimentação de Gênesis. Os spas hoje, sabe quanto está cobrando para tratar uma pessoa, um spa? R$300 por dia. 10 dias dá R$3.000. 10 dias para comer a alimentação de Daniel. Daniel ficou 10 dias. Aí você fala, eu não tenho dinheiro. Então por que não come couve em casa? Não come frutas? Por que come fritura em casa? Por que não aprendeu a substituir o açúcar? Eu dou aula de como substituir o açúcar. Eu fiz uma festa de aniversário 0 açúcar. Ela foi lá, a Tereza, nesse lugar, não levei um pingo de açúcar, nem açúcar mascavo. Eu tinha uma idosa lá, que ela chegou tomando bombinha para asma, né? E ela teve enfisema pulmonar. Batizou na igreja adventista, parou de fumar, mas a consequência ficou. Estourou os alvéolos. Alvéolos são pequenas bolsas que substituem oxigênio por gás carbônico. Ela não conseguia mais respirar direito. Precisava tomar um anti-histamínico. Aí ela chegou para mim, muito magrinha, baixinha. E alguém da cozinha, junto com a Tereza, falou assim, tem uma mulher que falou que ela não aguenta ficar comendo essa comida crua, frutas e verduras, que ela vai emagrecer. Aí eu falei assim, deixa ela comigo. Aí eu falei com ela, qual é a dúvida? É que eu acho que eu vou ficar muito fraca com esse alimento e tal. Eu falei, você tem uma escolha para fazer. Ou você vai sofrer para o resto da vida porque precisa usar uma bombinha para respirar, ou você come esse alimento para aumentar a oxigenação no seu pulmão e esquece o seu peso. Final do programa. As pessoas perderam de 2 a 3 quilos. Ela foi a única que ganhou 2 quilos. Foi o contrário. As pessoas não confiam que a alimentação de Deus cura. Para quem é gordo, emagrece. Para quem é magro, aumenta o peso. Aqui está escrito o seguinte. Olha só que interessante. Para a igreja agora, os anciões, os líderes, última frase. Enviem os que podem ver a necessidade de abnegação no apetite. Eu estou aqui. Fui enviado por Deus. Abnegar. Deixar alguma coisa que está te prejudicando. Você tem que tomar uma decisão nessa manhã. Eu vou começar um estilo de vida porque eu sou nova criatura. Eu fui batizado nas águas como nova criatura. Por que eu estou vivendo a comida de Babilônia? Nova criatura come o alimento de Deus. Ou serão um laço para a igreja. Como é que é? Eu não me abnegar no apetite, eu vou ser um laço para a igreja? Agora, olha lá o fôlego de vida. Vê se o fôlego de vida não vai entrar na nossa igreja. Testemunhos, volume 6. Quando você começar a comer o alimento de Daniel, o fôlego de vida vai voltar. Pessoas estão desanimadas, você chama para fazer uma caminhada. Vamos fazer uma visita missionária? Estou com a dor na perna, não sei o que mais. Eu tenho varizes, dor nas costas. Olha, eu estou com fibromialgia, eu não tenho ânimo, anemia. Nosso povo está doente, sendo que o povo andou no deserto 40 anos. E Neemias diz que o pé não ficou inchado. Você sabe o que é andar 40 anos sem doença? O que eles comiam, Maná. O alimento vinha de Deus. Próximo. Último verso da Bíblia. Abra aqui.
Para você tomar uma decisão nessa manhã, para você despertar, para agora o Espírito do Senhor entrar nos ossos secos e levantar, e ser uma nova criatura nesta manhã. Gênesis 4, verso 7. Deus perguntou para Caim: por que você está com essa cara fechada? Eu vi muita gente com cara fechada agora. Parecia que estavam meio assustados, hein, viu, irmão Edvaldo? Se você procedeu bem, você não seria aceito? Olha o que está dizendo o verso. Se você fez a coisa certa, você não seria aceito? Agora, porque você não procedeu bem, o que está acontecendo? O que o verso está falando no finalzinho do verso? Cumpre a quem dominar? É o inimigo de Deus? Você vai culpar o inimigo de Deus sempre? Foi Satanás que me fez comer pizza. É? Ou você vai pode comer pizza. Eu fiz pizza essa semana. Eu fiz uma pizza com farinha de arroz, linhaça, a massa, né? E polvilho. Ficou crocante, ficou gostoso, sabe? E foi no Dia dos Namorados. Aí eu coloquei o recheio com palmito, azeitona e cenoura cozida, picadinha. O que mais? Fiz um creme com um amido de milho. E foi... você viu a foto do seu nome? Erlane. E o verso 7 está dizendo o quê? Cumpre a ti dominar-te. Vai ficar culpando o inimigo? Vai ficar culpando o mundo? Porque Deus falou que quem é amigo do mundo é inimigo de quem? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas quem é amigo do cristão é amigo de Deus. Quando alguém te convida para ir no lugar comer alguma coisa, você vai por causa da comida ou você vai por causa do amigo? O verso 7 está dizendo: cumpre a ti dominar-te. Nosso maior inimigo é quem? Nós vamos cantar um hino e você vai poder tomar uma decisão. A decisão está baseada em Romanos capítulo 8, que está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o finalzinho do verso 1 diz: mas para aqueles que estão no Espírito. É fácil falar nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estava agora no trem estudando isso, um pouquinho sobre isso, sobre fé. Caminho a Cristo. Está dizendo que a pessoa que diz que tem fé, mas as suas obras não o acompanham, é uma presunção. Que Deus abençoe vocês. Eu vejo o mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. O mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e
impossível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar meu Senhor e Rei. Amém. Nosso Rei dos Reis, Cristo Jesus, obrigado nessa manhã porque tivemos liberdade de abrir a Tua palavra aqui nesta igreja. Obrigado, Senhor, porque tens nos alimentado com a esperança que ainda antes de voltar aqui para nos buscar, tem um caminho de testemunho para nossa família, nossos amigos, irmãos, para este mundo aqui
é passageiro, somos estrangeiros. Que existe um estilo de vida, ó Deus, bem diferente do mundo, um estilo de vida cristão. Nós pedimos a tua bênção ao voltar para casa, para sermos amáveis, gentis, sabendo que o Senhor nos perdoa, que até aqui, se vivemos no tempo da ignorância, o Senhor nos perdoa. Se nós tomamos a decisão aqui nesta manhã de mudar o estilo de vida, o Senhor nos aceita. Se nós não aceitamos a si mesmo, o Senhor tem uma promessa em João que diz que todos que vierem a Ti de maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora. Obrigado por tão grande amor. Não importa qual a decisão que foi tomada aqui, o Senhor continua nos amando. Tão forte este amor que é incompreensível, dá a sua vida por nós. E é por isso, Senhor, que podemos dar um testemunho para o mundo. Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque nós queremos demonstrar que somos seus filhos. E assim como os pais querem que os filhos obedeçam, que a obediência é um fruto da fé. Derrama esta fé em nós, Senhor, de que o que ouvimos aqui nesta manhã é para a honra e para a glória do Teu Filho amado Jesus. Amém.